E aqui a gente vira a página com relação a essas referências do contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 a 58. E aqui eu vou trazer 3 temas para a gente fechar a noite de hoje. Primeiro, falando sobre a ressurreição dos mortos. Eu começo com Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cante de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João capítulo 11, versículos 23 a 26. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 1 Coríntios 6, 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Mateus 27, 51 ao 53, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 1 Coríntios 15, 20 ao 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Os ressuscitados terão corpo. 1 Coríntios 15, 35 ao 49. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Os vivos serão transformados, aqui mais falando para o arrebatamento, aqueles que estão vivos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos hoje vivos, Jesus voltou hoje, como nós seremos? De que forma? Também nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 ao 53, foi exatamente isso que a gente estudou hoje.
Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soa, transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Um corpo em glória, para fechar aqui. Eu louvo a Deus por conta dessa palavra, essa palavra que nos dá esperança de fato. Muito bem, irmãos, assim a gente finaliza a primeira parte do estudo de hoje sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição dos mortos, e isso nos deu bastante subsídios, né, para a gente prosseguir na semana que vem e fechar essa parte com 1 Tessalonicenses, que ali também tem um texto bastante similar a esse de 1 Coríntios 15 aqui. Eu só quero deixar uma sugestão de filme aqui, aproveitar. Eu não sei se alguém já assistiu Em Defesa de Cristo, ele é muito bom esse filme. A gente assistiu outro dia e ele conta a história de um repórter que ele faz de tudo para descobrir se realmente houve a ressurreição ou não. Então, eu vou deixar aqui, já foi falado ali alguma coisa ali, e eu lembrei desse filme. Esse filme ele é ótimo, eu gostei muito dele. Deixo aí para vocês aproveitar e dar uma olhada lá, porque às vezes a gente tem dúvida, né? A gente tem muita dúvida e ali tem muita pergunta, ele faz ali, né? Ele questiona muita coisa ali do que aconteceu e é muito bom a gente ouvir. Então era só isso, vou deixar aqui para vocês. Em Defesa de Cristo é o nome. Tem muita interpretação com relação aos mortos hoje em Cristo, né? E parece que é um assunto bastante, assim, eu não sei se dizer corretamente controverso, mas algumas pessoas entendem que os mortos em Cristo dormem até a ressurreição, que será com a volta dele. Bom, quando eu vejo a história do rico e Lázaro, eu interpreto de outra forma, porque ali eu já ouvi dizer que não é uma parábola. Então fica a dúvida, qual é a situação de quem morre em Cristo hoje? Eu entendo que elas não dormem. Tá? Aqueles dormirem em Cristo ali, os que morreram em Cristo, apenas isso, eles morreram em Cristo. E esse dormir aí, ele é repetido algumas vezes na Bíblia, mas tudo com relação a isso, a quem morreu em Cristo. Tá? Então eu creio assim, que hoje as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, elas vão para uma antecâmara dos céus. Tá? Elas vão para o céu de fato, mas não onde vai terminar tudo ali, onde, vamos dizer assim, o terceiro céu, aquele que Paulo relata lá. Sim. Então seria o paraíso de Deus, aquilo que tinha aqui do Lázaro, né, que falou, aquilo lá não existe mais. Ele poderia enxergar o inferno do outro lado ali, mas aquele paraíso ali, o seio de Abraão, ele foi levado com Cristo quando ele foi assunto aos céus, ele levou com ele aquilo lá. Então hoje eu entendo que os mortos, eles vão para esse lugar, vão para o paraíso de Deus, no seio de Abraão, que é um lugar intermediário entre a ressurreição e desde o período que eles morreram ali, tá?
Então, quando houver a ressurreição, o espírito deles desce junto e se encontram com o corpo aqui ressuscitado. Esse corpo ressuscitado, ele vai ser semelhante ao nosso, mas não totalmente. Vai ser tipo o corpo de Cristo. Daí a gente entende por que muitos apóstolos não conheceram Jesus ali quando ele estava ali pertinho deles. Então vai ser um corpo semelhante a esse que nós temos, tá? Mas não totalmente igual. Então, com relação a essa pergunta sua, os que dormem em Cristo hoje, eles vão para o céu, para esse lugar aí intermediário, que eu acredito que é o mesmo seio de Abraão, onde estava Lázaro lá, que eu também não acredito que era uma parábola. Aquilo lá é a pura realidade. Exatamente. Então, nós podemos, por analogia, dizer que há esse pré-inferno também, né? Eu diria que é o próprio inferno, porque há uma distinção entre aquele inferno ali e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque nesse lago de fogo e enxofre, ele não foi estreado ainda. Então, tanto é que esse lago de fogo e enxofre, a morte e o inferno serão jogados dentro deles. Então, eu poderia dizer que ali é o próprio inferno mesmo. É a antessala do pior que virá, que é o lago de fogo e enxofre. Entendido. Porque eu acho que um pouco dessa confusão que as pessoas fazem é justamente dessa palavra, né, de 1 Coríntios 15, 51, né, que fala que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, alguns interpretam como que as pessoas dormem, e não é bem isso, né? Na verdade, não é isso.